Mateus 7, 26 e 27 diz, vamos ler juntos em voz alta? Vamos lá? Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Pai, fala conosco por meio desta palavra hoje em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Nossa pergunta aqui, gente, essa pergunta é muito pessoal, ela é pessoal. E a pergunta é a seguinte, ao ler o texto acima, o que mais impacta você? Né? Você que está online conosco, né? Falha nossa hoje não colocar o link do roteiro ali na live, né? Nos perdoe. Mas, enfim, você tem a Bíblia aí, você leu ali Mateus 7, 26 e 27. Então, nessa leitura, ao ler o texto acima, o que mais impacta você? Sabe por quê que eu fiz essa pergunta? Muito por razão minha razão pessoal. Porque eu li, e quando eu li, teve uma coisa aqui que me assustou, me impactou. Tá? Então, eu resolvi estender essa pergunta. Né? Então, ao ler o texto, o que mais impacta você? Na semana retrasada, a gente abordou aqui o contexto do solo, como era, do solo da Palestina. A gente fez toda uma abordagem sobre isso, ok? Não vou repeti-la hoje, tá bom? Se você quiser, vai lá no nosso YouTube, você resgata lá a mensagem da semana retrasada, você vai ter isso, né? Mas, enfim, isso faz parte de um todo, é muito interessante. Essa parábola que Jesus contou, ela fala de ouvir e praticar. Duas palavras ali da lacuna, né? Esta parábola contada por Jesus fala de ouvir e praticar o que se ouviu. Enfim, todos nós sabemos, isso é uma coisa lógica, né? Que para a gente poder praticar, antes a gente precisa ouvir. Quem não ouve, não vai saber o que praticar. E daí Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente, para de fato praticar a palavra de Deus, a gente tem que ouvir. Tem algo que Oséias disse, Deus usou Oséias, e Deus, por meio de Oséias, falou assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela ocorre basicamente por duas razões. Uma razão é quando as pessoas não têm acesso ao conhecimento. Não têm acesso ao conhecimento. Então, não têm acesso, elas não vão saber, não tem como conhecimento chegar a elas. A segunda razão é quando se tem acesso, mas se rejeita o conhecimento. Deliberadamente a pessoa rejeita conhecer. Esse texto de Oséias diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e a continuação do texto é, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei. Não há conhecimento quando não se tem acesso a ele, é uma condição. A outra condição é quando se rejeita. Existe o acesso, mas há uma rejeição do conhecimento. Eu e você temos acesso ao conhecimento das verdades bíblicas, a gente tem Bíblia na mão. Eu tenho muitas Bíblias aqui dentro. Muitas. E acesso a muitas outras. Eu tenho muitas instaladas no dispositivo
e outras que eu consigo chegar online, você também. Nós temos acesso ao conhecimento. Há alguns que às vezes não têm noção de onde está o conhecimento, não sabem direito, e daí, não é porque eles não conhecem que vão deixar de sofrer, não erram do mesmo jeito. Eu lembro, isso faz alguns anos mesmo, que um rapaz me procurou. Foi muito interessante essa história, eu nunca esqueci. Ele marcou horário, tá? Eu não o conhecia, nunca o tinha visto, mas ele pediu horário, a gente marcou. E quando eu comecei a conversar com ele, eu logo vi, era um moço novo, e ele tinha começado a frequentar a igreja há poucos dias. E ele fez uma colocação muito sincera, certo? E ele disse: pastor, olha, eu vim aqui para saber do senhor, né? Então veja bem, pastor, eu namorava uma moça, eu fui morar com ela, eu atraí, ela descobriu e acabou meu relacionamento. Daí eu comecei a namorar uma segunda moça, fui morar com ela, e daí ela me traiu e acabou nosso relacionamento. Pastor, eu estou namorando uma terceira. Eu gostaria de que o senhor visse aí com Deus se é da vontade dele que eu vá morar com essa minha namorada ou não. Gente, mas isso na maior sinceridade. Sabe, ele ignorava toda a verdade acerca desse assunto. Esse moço nunca tinha ouvido a respeito dos valores morais da Escritura Sagrada, de como a coisa funciona, como é o propósito de Deus. Na cabeça dele, tudo bem, namorar e morar e ter vida sexual, sem se casar, tal, e aqui e lá, com quem surgir, com quem aparecer. Isso era uma ignorância, que o pecado, quando se sabe ou não se sabe que é pecado, o pecado sempre gera dor, conflito e coisas ruins na vida. O pecado gera morte. Mas o pecado se torna, é claro, bem mais pesado quando se sabe que é pecado e mesmo assim se comete. Mas pecado é pecado e pecado não separa de Deus. Mas esse moço, ele estava vivendo esses conflitos e ele ainda não tinha ouvido para poder praticar. Daí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar de princípios da palavra de Deus com ele, e eu disse a ele qual é o propósito de Deus, eu disse a ele que, segundo a palavra de Deus, vida sexual é só debaixo do guarda-chuva, da cobertura do casamento. Expliquei tudo isso para ele. Pastor, eu não sabia. Ele não tinha conhecimento e por isso estava se afundando, porque não tinha conhecimento, portanto, não praticava a palavra. Jesus disse que quem ouve as palavras absorve o conhecimento, não rejeita. Quem ouve as suas palavras e não as pratica é como um insensato. Esse termo no grego, moros. E insensato é uma das maneiras de traduzir esse termo, né? Eu já fiz aqui os comentários algumas vezes, né? No momento em que os tradutores da Bíblia vão fazer a tradução, eles
vão lá buscar o significado do termo. E às vezes o significado, esse termo não é só uma palavra, ele tem 2, 4, 6, dependendo do termo. E ele vai ter que escolher uma para então colocar no texto. Não dá para colocar as 6, tem que escolher uma. Então, o que os tradutores fazem? Eles vão analisar o contexto do texto para escolher o que eles julgam ser o melhor termo. E, às vezes, isso é muito claro, é muito nítido. Mas, às vezes, essa palavra, ela não vai ter só o significado, aquele significado é aquele, mas ele pode ser amplificado. E quando a gente olha no dicionário da língua original, de repente a gente consegue uma visão maior e abre um pouco. Então, esse termo, ele também pode ser traduzido por tolo. Jesus, então, diria que quem ouve as palavras e não pratica é tolo. Também ele pode ser traduzido por ímpio. Aquele que não tem vida piedosa, incrédulo, insensato. Insensato fala de não ter senso, não ter juízo. O tolo é alguém que tem falta de inteligência. Ímpio é uma pessoa sem vida piedosa, que não se compromete com os valores espirituais. Aquele que é incrédulo é um indivíduo que não crê. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, recebe todos esses adjetivos acima. Diante disso, sabe, isso é insensatez. Jesus está dizendo isso. É insensato fazer isso. Numa linguagem mais comum, né? mas até pesada, né? Eu diria que Jesus está dizendo, né, usando um vocabulário, só burrice. Só burrice. Ouvir e não praticar uma burrice. Você sabe, isso é verdade. Ouvir as palavras de Cristo. Gente, as palavras de Cristo são provadas. É a palavra da lacuna ali, tá? As palavras de Cristo são provadas e elas vão trazer os melhores resultados. Resultados para a vida humana. Os melhores resultados. Não tem melhor jeito de viver a vida do que viver a vida de acordo com as palavras de Cristo. Ele é o autor da vida. João 1 disse: no princípio era a palavra, ou o verbo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Falando de Jesus, ele criou. Jesus é o Criador, ele sabe como funciona a vida. E depois ele veio aqui e se fez homem. Ele foi criador da vida, ele sabe como funciona a vida, ele estava vivendo essa vida que ele criou. Então, o que ele dizia acerca da vida, funciona, é verdade, é o melhor jeito de se viver. Mas por que a maioria das pessoas não pratica isso? Se é o melhor jeito, se é a melhor coisa, se é o melhor jeito para viver, por que a maioria das pessoas não pratica? Vamos pensar em algumas razões aqui. Sabe por quê? Porque o que Jesus fala, o que ele instrui, vai contrariar a natureza pecaminosa. Vai contrariar a vontade da carne. No Novo Testamento, quando a Bíblia está falando de carne,
enfim, não é de churrasco que está falando, né, Jesus? Não. Quando está falando de carne, necessariamente não é isso aqui. É a natureza pecaminosa. Novo Testamento, quando você lê carne, luta entre a carne e espírito, é a luta contra essa natureza pecaminosa. Então, o que Jesus diz vai contra a natureza pecaminosa. E tem gente que não quer lidar com isso. Ele prefere que a natureza pecaminosa dele venha a prevalecer. Ele não quer lutar contra o pecado. E é uma luta. Quando a gente se dispõe a lutar contra o pecado, é luta. Causa desconforto. O que é confortável? É obedecer a carne. É obedecer a natureza pecaminosa. Ir contra é desconfortável. Todos nós sabemos que perdoar, abençoar quem amaldiçoa, pagar o mal com o bem, doar, orar, jejuar, desprender-se das coisas materiais. E todos esses assuntos estão aqui dentro do Sermão do Monte. Isso não ocorre espontaneamente. Não. Só quanto a nossa natureza. A gente não quer perdoar. Como assim abençoar quem me amaldiçoa? Orar por quem me persegue? Isso é contra. Eu não quero. Minha natureza pecaminosa não quer. Mas Jesus ensinou no Sermão do Monte, e lembre aqui a conclusão do Sermão do Monte, lembre o link que tem destes versículos, lembra? Versículo 24 que tem esse portanto. Essa parábola está ligada a tudo que veio antes do Sermão do Monte. Tem o portanto, assim sendo, conectando com tudo. Então, quando Jesus está falando aqui de praticar, ele diz, esse portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, aqui inclui, toda a palavra que Jesus disse, mas mais especificamente as que estão nesse contexto do Sermão do Monte. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, fala de todas elas. Gente, para colocar isso em prática, é preciso negar-se a si mesmo. Como Jesus disse, é preciso tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo. E é todo dia. Jesus falou que a cruz é de cada... O que Jesus ensinou? Todo dia tem que me negar. Todo dia eu tenho que estar crucificando a minha carne. É o que Paulo diz, que tinha um conflito direto na vida dele, entre carne e espírito, e assim é com a gente. É um conflito. Mas sabe, quando a gente se nega a nós mesmos, quando nós crucificamos o nosso querer, e quando a gente nega a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, nesse processo diário de vida, a gente vai construindo sobre rocha. Mas, se a gente não faz isso, a nossa vida vai sendo construída sobre areia. É o que esse texto diz. Aqueles que aceitam esse desafio de ouvir e praticar, mesmo que é contra a natureza pecaminosa, eles são grandemente recompensados. Recompensados. Tem recompensa nisso. Mas os que rejeitam verão as construções baseadas, ou seja, está falando de alicerce, de base,
baseadas em seus próprios conceitos, ruírem. A Bíblia diz que é para perdoar, mas a gente não perdoa, e a gente fica guardando mágoa, fica odiando, fica remoendo aquilo, sabe? Isso tudo vai minando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa alma, o nosso espírito, e sabe, a gente vai ruindo diante das tempestades da vida. E é isso aqui que Jesus disse. Uma declaração que muito me impacta quando eu li aqui, e por isso que eu fiz aquela pergunta, que eu leio aqui, e foi grande a sua queda. Isso me impactou. Foi grande. Uma queda grande fala de grande destruição, de grandes machucaduras. Grande, o adjetivo ali é grande. Diz a Bíblia, a sua queda não foi pequena, foi grande a sua queda. Isso deve nos chamar atenção. Ela desabou. Grande a sua queda. Quando a gente lê essas palavras, sabe, Jesus, nessa parábola, contou uma história de vitória e outra de derrota. Uma que acabou em felicidade e outra que acabou em infelicidade. Aqui Jesus contou uma história com um final triste. Jesus não contou a história só alegre. A vida não é feita só de alegria. Jesus contou a história triste. Por quê? Porque Ele quer que a gente fique triste? Não. É porque Ele quer que a gente olhe para essas histórias tristes, que nós analisemos o porquê que essa história teve esse final tão triste e que nós aprendamos com os erros daquela história, para que nós não os pratiquemos, para que o fim das nossas histórias não sejam tristes. Quando a gente vê isso saindo da boca de Jesus, a gente precisa entender que Ele não está contando essa história com sarcasmo, com ironia, ira, ou qualquer sentimento que não fosse nobre. Não, muito pelo contrário. Quando Ele conta uma história que é triste, Ele tem dor no coração. Ele tem amor por aqueles para quem Ele conta a história. O sentimento é de alguém que se preocupa tanto a ponto de usar palavras impactantes para alertar e buscar acordar as pessoas, acordar aqueles a quem Ele ama, com o intuito de livrá-los de quedas que causem grandes estragos. Ele não quer queda, Ele não quer estrago na nossa vida. Por isso Ele está contando essa história, Ele está dizendo, vai ser grande a queda, cuidado! Ouvir e não praticar, conhecer e não executar os princípios daquilo que se conheceu. Isso é terrível, isso é muito ruim. A queda vai ser grande. O exemplo que Jesus usou aqui foi de uma casa. O exemplo usado por Jesus, palavra da lacuna, casa. Pois quando uma casa cai, outras coisas caem com ela. Não é só a casa. Tem coisas dentro da casa. Tem gente dentro da casa.
E a queda é grande, não só por causa da estrutura da casa. Quando a casa cai, a prateleira cai, derruba os copos. Quando a casa cai, as paredes caem, derruba os quadros e com eles muitas lembranças. Quando a casa cai, o lugar de refúgio deixa de existir e o aconchego desaparece. É um investimento que foi perdido, são histórias que eram lindas e que agora ficam manchadas. Uma grande queda sempre causa grandes estragos. Mas tudo isso pode ser evitado quando os ensinamentos de Cristo são praticados. Isso já faz anos. Uma vez eu ouvi um pastor, e eu não lembro o nome dele, ele era lá de Belo Horizonte, eu acho, acho que da oitava presbiteriana, lá do pastor Jeremias, era um pastor auxiliar dele, eu creio. Ele falava sobre família. E ele veio aqui na época da campanha da família. Ele tinha um livro, né, mas não sei se alguém lembra, mas eu não lembro mais o nome dele. Tentei lembrar, já faz alguns anos e eu não consegui lembrar. Oi? Antônio Júnior? Antônio? Talvez, não, né? Talvez seja. Então, mas algo que ele disse assim: um casamento só acaba quando o casal ou um dos cônjuges, os dois ou um deles não pratica o que ouve dos ensinos da palavra de Deus. Pois se os dois ouvirem e praticarem, a casa nunca irá cair. Sabe, da mesma forma, eu dei aqui o exemplo da casa família. Mas outros tipos de casa, sejam elas igrejas, lembra que a gente falou na semana retrasada, o que essa casa ela pode vir a representar? Ela representa lares, ela representa nossa vida, ela fala de famílias, ela fala de ministérios, ela fala de empresas, negócios, instituições. Isso só rui se não for edificado sobre a rocha. Sobre a rocha. Diante disso, verifiquemos as nossas construções. É a palavra. E vejamos se elas estão sobre rocha ou sobre areia. Pois disso dependerá a permanência delas. Disso dependerá a permanência delas. Isso é um alerta de Jesus. E quem sabe alguém esteja dizendo: pois é, eu detonei minha vida. Eu fiz aí algumas coisas que eu não deveria ter feito. Ruiu. Eu quero dizer a você que Deus é o Deus da restauração. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Quero dizer a você que Deus é bom. E se ruiu, vamos clamar.
Vamos buscar. Vamos interceder. Vamos guerrear. Ruiu, afundou, não tem nada. Dá trabalho. Mas vamos lá. Vamos reconstruir. Vamos escolher solo firme, rochoso. Vamos reconstruir. Vamos fazer uma nova construção. Mas se você está em pé, fica na rocha. Vamos ouvir e vamos praticar. Ouvir e obedecer. Porque Jesus disse que os ventos vêm, que as águas batem contra. Mas se a gente estiver na rocha, a gente vai prevalecer. Vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, vida ministerial, vida emocional, vida espiritual, vida profissional. Pode soprar os ventos. Vida financeira. Mas se as finanças, eu falei aqui dos fiéis, quem tem finanças baseadas nos princípios divinos, que fala assim sobre ser fiel no dízimo, na oferta, mas os princípios divinos não são só esses. A Bíblia dá princípios de gestão financeira. Princípios. Há uma época de vento e de tempestade na economia. O que é nítido? Aqueles que estavam mais bem solidificados. Não é que não sofreram. Mas sabe, estão em Deus, em Cristo, nos princípios dele. Não é que está fácil, não. Mas Deus dá o sustento. Dá ou não dá, Hélio? Dá. Dá ou não dá, Hélio, então? Ele dá. Porque ele é fiel. É rocha. Ouvir e praticar. E a vida vai ser diferente. A vida vai permanecer. Amém? Fica em pé na presença de Deus. Em primeiro lugar, eu quero fazer algumas orações aqui. Primeira oração, com a graça do Espírito Santo, vamos olhar para a nossa vida. Está sobre rocha? Está sobre rocha? Ou areia? Estamos ouvindo e praticando ou ouvindo e negligenciando? Será que de repente a gente está ouvindo e não está praticando? Porque é desconfortável praticar isso. Vai contra a minha natureza pecaminosa. Eu não gosto disso, é desconfortável. Como assim? Como assim arrepender? Como assim perdoar? Como assim? Não. Isso... Então está edificando sobre a areia. Vai ruir. Não. O jeito dele é melhor.